Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live muito importante, muito séria, né? Sobre o esquema Jezabel que está sobre o Brasil. Deixa eu colocar aqui nos comentários, esquema Jezabel sobre o Brasil. Boa noite pessoal, vão entrando aí. Deixa eu só fixar aqui sobre o que nós estamos falando. Bom, e eu já vou chamar aqui a Lu para entrar comigo. Esquema Jezabel sobre o Brasil. Faz tempo, né, que a gente não faz uma live? Estão com saudade? Boa noite, Márcia, tudo bem? Como assim? Boa noite, Lu. Boa noite, Ana. Que tema importante, hein, queridos? A gente precisa discernir espiritualmente o que a gente está vivendo. Entende? Para a gente saber orar como convém. Orar de uma forma estratégica. Não é mesmo? Boa noite, Aline. Tava na hora de uma live, né? Faz tempo, né, Rô? Boa noite, Lili. Que esquema é esse, Adilza? Você já vai ver, minha querida. A gente já vai falar sobre o esquema Jezabel. Você já deve ter ouvido falar, né? Estão coração aflito, né? Deixa eu chamar a pastora Lu aqui. A gente já vai começar a falar sobre o tema, tá bom? Eu já fiz uma live com o pastor Cote há um tempo atrás sobre o espírito de Jezabel, né? Mas aí nós falamos num outro contexto, muito mais num contexto de igreja do que num contexto de nação, né? Mas esse espírito, ele atua sobre as famílias, sobre nações, sobre igrejas, e a gente vai conversar sobre isso essa noite, para a gente discernir, ok, queridos? Cadê a pastora Lu? Já entrou? Deixa eu ver se a pastora Lu já tá aqui. Lembra dessa live, né? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui a Lu. Aqui. Já, pastora. Já Oi, entrou. Oi, pastora, boa noite. Eu não tô te boa ouvindo. noite. Tá me ouvindo? Não, tá bem baixinho. Meu Deus, Senhor da Glória. Pera aí, que eu acho que é o meu áudio que tá baixo, hein? Fala aí, pastora. E agora, melhorou? Melhorou, era o meu áudio que tava baixo. Já ia começar a orar aqui, uai. Boa noite, pastora. Tudo bem, minha Boa querida? noite. Tudo. Que bom que você está de volta, viu? Né? Das Graças a lives. Deus. É. Passei aí Graças uns Passei uns dias de terrorismo aqui, o meu Instagram foi hackeado, né, Lu? Não foi a só o Deus. Instagram, né? Foi o meu WhatsApp, os meus e-mails, todos os meus e-mails, as minhas contas bancárias, PicPay, PayPal, Meu tudo, Deus. tudo, assim, eu fiquei incomunicável. Foi terrível, Querendo terrível. calar o profeta mesmo, né? Querendo calar o profeta, exatamente. É o Bem esquema. isso. Obrigado pelo convite, viu, Lu? Eu estava caminhando semana passada aqui, fazendo uma caminhada à noite e tentando discernir espiritualmente o tempo que a gente está vivendo, né? Uhum. E o Senhor, eu tinha ido durante a tarde, no domingo à tarde, na manifestação aqui em Brasília, onde as pessoas estão em frente ao QG do quartel, elas estão acampadas ali e elas não vão sair dali, elas já falaram que vão permanecer ali um tempo que, sabe, tempo que Deus mandar. E à noite eu fui caminhar e eu pedi para Deus, eu falei, mas Senhor, o que espiritualmente, o que está acontecendo, né? Para que a gente saiba orar de uma forma direcionada, de uma forma estratégica. E o Senhor me trouxe isso no meu coração. Existe uma teia, existe um esquema de Jezabel, um esquema de controle, de domínio sobre a nação. E é preciso orar de forma estratégica, né, sobre esse espírito, sobre essa influência. E eu falei, vou fazer uma live sobre isso, e eu não queria fazer sozinha. E eu entrei em contato contigo e você prontamente aceitou, então quero te agradecer. Amém.
Amém. Aceitei. A gente está aqui na dependência e na misericórdia do Senhor, porque é um tema extenso, né, Ju? É um tema grande, complexo e, e é algo que eu estou experimentando e sendo tratada. Eu fui muito tratada, porque eu vivia neste esquema, eu vivi neste esquema por muito tempo. Sim. E a nossa nação, a nação brasileira, existem promessas, né, em relação ao Brasil, de um avivamento, de algo muito grande, muito poderoso, que só vai começar dentro de nós, primeiro, dentro da nossa casa, é de dentro para fora. E é impressionante como esse esquema de Jezabel ele vem exatamente contra tudo isso, né? Contra todo esse propósito de Deus na face da terra, nas Sim. nações. E nós estamos vivendo ele já, né? Já é visível. Parece que agora fica mais claro ainda para nós. Parece que ele está se tornando palpável, né? Isso, exatamente. Hoje, quando eu estava escrevendo aqui algumas coisas, sabe? É exatamente essa palavra. É um esquema materializado, Lu. É. Eu vou só fazer uma introdução aqui, mas eu acho que aí a gente vai fluindo, sabe? Mas Uhum. é essa palavra que você trouxe, assim, eu creio que a gente está no mesmo espírito, ele está materializado, É. sabe? Palpável. E para algumas pessoas parece um tema tão subjetivo, né? Mas eu estava falando aqui antes de começar, eu já falei num outro momento, numa live, há um tempo atrás, sobre esse espírito, mas numa influência mais dentro das igrejas, né? Ele continua tendo essa atuação também dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro dos lares, né? Sim. Mas a ideia é que a gente possa conversar um pouco essa noite aqui sobre como esse espírito está atuando na nossa nação, esse espírito de Jezabel, ou essa influência, né, de Jezabel, ou esse esquema, esse espírito que ele está manifesto, como você disse, ele está palpável, né, e mais atuante do que a gente imagina. Então, a gente vai falando aqui, com certeza, as pessoas vão ligando os pontos, né, de atuação. E a ideia é que essas escamas realmente caiam dos olhos para a gente conseguir orar e combater e repreender de uma forma estratégica, né, de uma forma inteligente. Então, só vou fazer uma introdução aqui, Lua, e aí depois a gente vai Ju, conectando. Você vai? Oi, antes, vamos, por favor, minha querida. você ora? Eu oro para começar, você ora para encerrar, pode ser? Pode. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigada porque o Senhor é sobre as nossas vidas, o Senhor é sobre o nosso país, o Senhor é Deus sobre a nossa nação e não há Deus como o Senhor. Obrigada porque nós já oramos, nós já declaramos de uma posição de vitória, de uma posição de governo, de uma posição de reis e sacerdotes, como o Senhor nos constituiu. Obrigada porque todas essas entidades malignas que estão atuando, elas se dobrarão ao nome do Senhor Jesus. E nós Aleluia. já somos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda a nossa casa, guarda as nossas vidas, guarda esse momento, guarda Nome todos aqueles que estão assistindo, protege-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. de Jesus. Amém. 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 Jezabel, não sei se todos conhecem na história, né? A gente não vai ler todos os capítulos aqui, mas ela foi a esposa, né, do rei Acabe. Ela ficou conhecida como uma profetisa, como ela se intitulava, né? Uma profetisa cruel, idólatra, religiosa. Ela promovia a adoração a Baal, a Astarote, a um falso deus chamado Baal. E ela conduzia homens, né, a adoração e a sacrifícios a esses falsos deuses. Esse espírito de Jezabel, né, ele
ele precisa de hospedeiros, né? De homens e de mulheres que estejam em influência, que estejam em posições estratégicas, para que que eles possam ter livre acesso no coração e na vida dessas pessoas, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não têm o Senhor como Deus da sua vida. Algumas até têm, mas dão livre acesso também para esse espírito. E a partir disso ele começa a atuar, ele começa a destruir onde ele passa, ele começa a desautorizar as autoridades que estão, né, ali ao seu alcance. Ele começa a ofuscar a autoridade, a retirar a autoridade de pessoas que estão próximas a ele. E Jezabel era filha de Etbaal, um sacerdote cruel que matou seu próprio irmão, assassinou seu próprio irmão para assumir o trono. Tudo pelo poder, né? Aqui Jezabel, ela herda uma genética espiritual, né, também do seu pai, segue os passos do seu pai e começa a operar em tudo pelo poder. Tudo por esse lugar. Ela se torna uma assassina, né, destruindo por onde quer que ela passava, e usando de todos os meios para conseguir o que ela queria. Não uma mulher imparável, né? O espírito de Jezabel é um espírito que torna uma pessoa, no meu entendimento, Lu, torna uma pessoa sociopata, uma pessoa sem empatia, uma pessoa que faz tudo para obter o poder. Tudo que ela quer, ela vai conseguir. O modus operandi dela é eficaz, ela vai conseguir o que quer, não importa o método, não importa o meio. O fim justificam os meios, né? Os fins, que é um lugar de poder, um lugar de domínio, justificam a violência, justificam a dominação, justificam o medo, justificam a violação do direito do outro. Então, é uma sociopata porque ela desrespeita o outro, ela tira o direito do outro para conseguir o que ela quer. Então, Jezabel, ela opera nesse esquema. Esse é o modus operandi. Não há regras, não há leis, não há limite. É um ego que vai atropelando todo mundo que está pela sua frente para satisfazer os seus desejos, né? As suas necessidades de poder, seus desejos, seu desejo de poder. E ela ganha, parece que é uma adrenalina ganhar mais poder, né? Ela vai atropelando, vai destruindo os outros, é como se fosse uma descarga de adrenalina, assim. Quando ela consegue maior lugar de poder, mais difícil fica de destituir ou de deslocar essa autoridade depois que ela alcança lugares e patamares mais altos. Porque ela é uma pessoa indispensável. Ela opera, ela trabalha, ela é eficaz e ela funciona. Ela funciona para o mal, mas ela funciona. Sabe? Então, em 1 Reis aqui, eu já vou te passá-lo para você dar continuidade, mas em 1 Reis 16:31, vai falar que o rei Acabe se casa com a filha de outro rei, né? Etbaal. Ou seja, se casa com Jezabel. Ou seja, um casamento por conveniência, um casamento político. Por interesse. Um casamento para consolidar uma aliança política que traria um grande poder, tanto para ela quanto para o rei Acabe, que depois acabou se sujeitando à própria Jezabel. Mas eu acho interessante trazer essa perspectiva aqui inicial, Lu, de um casamento com uma aliança política, porque o que mais a gente tem escutado nesse período de eleição é que religião e política não se cruzam, né? Muito. Não, e a Bíblia toda, ela traz que a questão política está no cerne das relações. Aqui é uma relação política, é um casamento com uma base
para criar uma aliança política e trazer poderes políticos para 2 reinos, 2 governos. Então, Jezabel, ela entra numa cultura do povo de Deus, ela entra na cultura de Israel, recebendo autoridade de uma autoridade. Tá? Ela recebe autoridade de alguém para atuar de forma destrutiva. Ela recebe uma autoridade política, ela é inserida no povo de Deus e existe uma chancela sobre ela para que ela comece a operar de forma destrutiva. Então, não é uma coincidência que este espírito está atuando na política. Não é uma coincidência que este espírito de Jezabel atua aonde existe o poder. E aqui o poder é o poder dentro da sua casa, o poder na sua igreja, o poder no Brasil, de onde emana o poder do Brasil? De Brasília, né? Dos cargos que estão em Brasília. Então, eu acredito sim, Lu, que existe uma influência muito grande. Eu acredito que Jezabel, ela não está no povo, ela está aonde existe o poder, aonde existe a influência. Porque ela quer os cargos, ela quer dominar e manipular as pessoas que exercem governo sobre outras pessoas, que tomam decisões pela vida de outras pessoas, que estão em cargos de liderança. Então, Jezabel, ela vem com esse olhar político em primeiro lugar e depois um olhar para as pessoas. Pelo menos aqui, em 1 Reis 16:31, que a gente começa aí a introduzir esse tema aqui. E ela atua em todas as esferas da nossa vida, menor ou maior. Dentro das nossas casas, através das nossas vidas, às vezes do seu relacionamento com o esposo, com o filho. São muitas questões, né? E é importante a gente falar aqui que Jezabel não é especificamente somente mulheres ou é algo feminino, mas é uma figura que a palavra de Deus traz, né? Um personagem, o qual carrega algo no mundo espiritual que hoje tipifica muitas coisas que acontecem dentro de nós e ao nosso redor. E aonde nós estamos, em vários lugares. Na igreja, no local de trabalho, dentro de casa, no âmbito da política, em termos de nações, não é só no Brasil, mas em nações, porque é uma disputa realmente pelo poder. E ela entra com o objetivo de cessar a voz profética, de aniquilar com aquilo que Deus tem a liberar sobre um governo, sobre uma nação, sobre um povo, sobre um casamento, sobre uma família, sobre os relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, sobre a identidade, né? Você trabalha muito a parte da sexualidade, identidade, para trocar tudo isso, desfazer, né, tudo isso. E antes de entrar aí em Jezabel, o Senhor me trouxe algo no meu coração para eu trazer aqui, porque a gente fala muito assim, a gente está vivendo uma batalha espiritual, a gente está vivendo algo que é espiritual. Olha para o espiritual para você entender, para você compreender. E muita gente fala assim, como assim? Como assim a gente está vivendo uma batalha espiritual? Né? Então a gente precisa primeiro compreender isso, que batalha espiritual é essa? O que está acontecendo já desde a queda de Adão, desde quando ali o homem saiu do jardim, ali começou o combate espiritual. E ele sempre foi uma realidade e nós estamos em guerra o tempo inteiro. Desde sempre. E sabe o que acontece? Não existe neutralidade em uma guerra. Não existe uma neutralidade no conflito. Nós já estamos em guerra. O que acontece é a posição da igreja frente à guerra espiritual. Qual é a sua posição? E aí nós temos 3 tipos de pessoas, né, da igreja. A igreja que eu falo que não é uma denominação, não é uma placa, mas somos nós, a igreja invisível, o corpo de Cristo. Tem alguns que nem sabem que estão em guerra. Vivem no mundo da lua. Então, esses que não sabem que estão em guerra, eles não têm discernimento, eles não conseguem entender nada, não conseguem compreender nada. Qualquer palavra
rapidamente eles são levados por vento de doutrina, são levados às vezes por interesses pessoais, não conseguem discernir o que está acontecendo, o que Deus está proclamando, o que o inimigo está ali, né, fazendo de artimanha. Então, existe esses que não sabem que estão em guerra. Alguns só sabem que estão em guerra. Ah, a gente está em guerra, mas não está entendendo nada. Tá? Porque estou ouvindo falar isso, porque todo mundo no Instagram hoje na igreja está ouvindo falar que a gente está em guerra. Então, eu sei que a igreja está em guerra. Tem ou não tem? Tem muitos assim. Como é que é, Lu? Aquele que acha que a igreja está em guerra, mas ele não está em guerra. Tem esse também, né? Tem alguns que nem sabem que estão. Eu anotei aqui. Alguns que só sabem que estão em guerra. Aqueles que vê que a igreja está, mas ele não está, porque ele não se vê como igreja. E alguns conhecem, entendem e combatem. Esses estão posicionados, porque eles conhecem a guerra, eles entendem sobre a guerra e eles estão ali, naquele lugar de combate, de joelhos no chão, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, se posicionando realmente no lugar de guerra. E aí minha pergunta é, aonde você está? Qual posição você está? Porque dentro dessa guerra existem níveis espirituais, né? A hierarquia, níveis espirituais de batalha espiritual. Então, existe o nível pessoal, ou a gente fala nível pessoal ou solo. O que é isso? São situações do dia a dia, possessão, opressão, demoniamento, a alma perturbada. Isso aí é o primeiro nível, é o nível pessoal. E existe o nível regional, que é o nível de região, que aí vem o bairro, ou a rua, ou o estado, a igreja, uma empresa, uma nação. E é sobre isso, é neste lugar que este esquema está, nesse esquema jezabélico, é um nível regional. Então, é um principado que está sobre, lá em cima, nos céus, no terceiro céu, ali, no segundo céu ali, ele governa pensamentos, ideologias, e ele vai gerando essa trama que você falou aí, Ju. De que forma? De várias formas, porque ele é habilidoso. Ele é estratégico, ele é habilidoso, e ele tem fome e sede por calar profetas, matar profetas, perseguir profetas e aniquilar com tudo que é profético, tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre uma determinada nação, ou uma determinada cidade, ou sobre um casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família. Jezabel vem, é um espírito, é uma potestade, é um principado, e ele vem influenciando, principalmente a forma de nós pensarmos e agir. Né? Ele influencia muito o comportamento. Então, ele atua, sim, em seres humanos, em pessoas, com tudo isso aí que você falou. Então, ele tem várias características. E nós precisamos nos posicionar e compreender o nível de batalha e nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Não é só de uma parte da armadura, é de toda a armadura de Deus. E sabe, João, a única forma de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus é compreender que essa armadura não é não é algo momentâneo, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque somente dessa forma que nós vamos conseguir saber que a gente está em guerra, compreender a guerra, entender e combater. Caso contrário, nós ficamos à mercê de tudo isso. Porque como eu vou me posicionar num lugar que eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, que existe, o que é isso, não tenho conhecimento, eu leio a Bíblia, mas parece mais uma história porque eu não vivo ela. Por isso que tudo começa dentro de nós, né? Por exemplo, eu vejo muito assim, a gente falando da corrupção, fala disso, fala daquilo, e nós mesmos, muitos momentos, nós abrimos uma legalidade gigantesca na nossa vida, e depois vamos lá ajoelhar pedindo a Deus para tirar esse espírito da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, que haja avivamento, que haja uma mudança, que essa potestade, esse principado não esteja sobre nós. Mas se eu tenho uma legalidade na minha vida, se algo está errado em mim, como eu vou clamar e me posicionar neste lugar?
Então, é preciso Exatamente. haver realmente uma mudança, um arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento de todos nós, para a gente dar início, então, a essa compreensão, a esse entendimento, para a gente ir combatendo esse principado que está assim, parece que está palpável. Antes a gente percebia ele de forma assim espiritual. Hoje você vê nitidamente. Tem hora que eu abro o Instagram, eu vejo coisa, eu fico, misericórdia. Quem não está enxergando, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. Espiritual. Então, mas esses tipos de pessoa que você trouxe aí, Lu, esse cara que ele acha que a igreja está em guerra, mas ele não está em guerra, talvez seja o pior, né? Porque é aquele que, assim, se ele não sabe que está em guerra, no meio de uma guerra, ele já está abatido, ele já está morto, ele já está no chão e a sua família está vulnerável, assim, Vulnerável. demais, né? Sofrendo, Ah, sofre ataques. Tá sim, exatamente. sangrando. E a gente tem visto esse espírito destruir lares, igrejas, lideranças, homens de Deus. É uma influência, ele é um esquema que castra os homens de Deus. Nós estamos falando aqui num âmbito de nação, né? Se estivéssemos falando no âmbito familiar, nós falaríamos que são mães narcisistas que castram seus filhos, meninos, mas não é essa o tema da live de hoje. Mas a gente vê esse esquema, né, essa influência agindo por trás de homens, né, porque Jezabel é um espírito, é uma influência que encontra hospedeiros para atuar, né? Que amedronta o homem de Deus, que age pela intimidação, pela coerção, pelo engano, sabe? Pela astúcia, invalidando homens de Deus que estão sim em cargos de liderança, que também têm influência sobre a nação, sabe? Hoje eu estava vindo para cá e estava ouvindo a Jovem Pan, os Pingos nos Is, né? E um dos jornalistas falou assim: aonde estão os homens corajosos? E aí um outro jornalista ele começou a citar os homens corajosos que foram intimidados, presos e abatidos por esse esquema Jezabel, sabe? Homens como, né, o deputado Daniel da Silveira, o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, tantos outros homens que se levantaram para se opor, para confrontar esse esquema, né? Essa teia armada, essa influência, esse poder estruturado. E foram amedrontados, foram presos, foram perseguidos, estão sendo perseguidos, porque esse espírito de Jezabel, ele vem justamente para, assim, ele vem para castrar todo aquele que se levanta contra a sua verdade, todo aquele que se opõe a ele, a esse espírito, né? Ele vem para calar, para silenciar, seja de que forma for, né? Não há limites. Então, ele... Por quê? Por que ele quer calar esses homens? Porque ele quer calar o progresso da nação. Ele quer calar a verdade que está nesses homens, que são homens de profetas de Deus, Sim. Ou são profetas que talvez alguns ainda nem saibam que são profetas de Deus, mas são profetas que Deus tem levantado para denunciar o mal, Isso. para verbalizar, para trazer luz sobre a escuridão. Porque a Jezabel, esse esquema, né, ele age na sombra, nos bastidores. Sempre tem alguém lá na frente que está dando as ordens, mas por trás existe todo um esquema armado, são várias pessoas atuando. Não é só uma pessoa sobre a influência de Jezabel. Então ele vem para impedir a verdade de ser falada. Por quê? Porque a verdade, ela traz o crescimento, ela traz o avanço,
ela Exato. traz o progresso, ela traz a, o desejo de Deus sobre a nação, ela traz o progresso de Deus sobre as famílias, sobre a cultura, ela traz o reino de Deus sobre a cultura. E esse esquema, ele não quer que a verdade seja proclamada, ele não quer a luz sobre as suas mentiras, sobre os seus enganos. Ele não quer a mudança. Ele quer pessoas cativas ao seu velho esquema, ao seu único esquema de modus operandi, que é ali na religiosidade, na cegueira, né? É uma manipulação. Uma manipulação. É, Então, é um espírito que resiste a esse progresso, que exato. Deus está abençoando a nação com esse progresso. Sabe, Porque esse espírito, ele quer escravizar o povo, ele não quer o povo livre, ele não quer o povo próspero, ele não quer o povo discernindo, seguindo a Deus, ouvindo a Deus. Ele quer o povo escravo e cativo no Egito, sempre no mesmo lugar. Né? Então, toda voz profética que vem para denunciar as suas inverdades, as suas ilusões, né? Ele quer calar, ele vem intimidando, amedrontando. exato. Então, eu vejo, sabe, Lu, que talvez o ministério profético ou o profético, não só o ministério profético, porque todos nós somos profetas, todos nós temos a espada, que é a nossa boca. É aquilo que nós verbalizamos para o mundo espiritual. Sim, Isaías Eu, eu vejo que 60. talvez seja um dos momentos que Deus mais quer usar. É um tempo profético que nós estamos vivendo. E que esse espírito que está atuando sobre o Brasil, ele vem, como você falou, justamente para calar o profético, sabe? E talvez seja um dos momentos que Deus mais conta com seus profetas. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos uma arma na nossa mão, né? Na verdade, é a nossa boca. É uma espada que rompe, que repreende, que destrói essa estrutura, esse esquema, que impede que avance essa estrutura. E nós temos esse poder, né, disponível, que é a nossa verbalização, a nossa declaração, a nossa determinação sobre o mundo espiritual. E talvez não tenhamos feito bom proveito disso. Exato. E foi interessante você falar aí da política, que tem gente que fala que não mistura. Eu fico pensando, falei, gente, o primeiro rei levantado em Israel foi Saul. E foi através de um profeta, Samuel. Isso. Depois, o segundo rei foi Davi. Samuel ungiu Davi. Então, o profeta e rei andavam assim, colado um no outro. E o rei, naquela época, era como se fosse o presidente hoje, porque na época era monarquia. Hoje nós estamos em outro modelo. Então, nós precisamos entender que existem 7 esferas da nossa sociedade. Tem gente que fala que são 7 montes, são 7 esferas, onde a igreja precisa estar presente. E isso que você falou, Ju, é tão forte, porque existe a esfera da família, que Jezabel atua, e eu coloquei aqui algumas características dela, né? De sedução, idolatria, manipulação, perseguição, prostituição. Isso. A prostituição, não só física, mas espiritual. Então, existe uma igreja hoje que está, assim, prostituída. Ela está com Deus um dia, de manhã cedo ela ora, ajoelha, mas à tarde ela está lá no pecado, fazendo tudo de errado. Então, existe uma legalidade gigantesca que nós precisamos entrar em arrependimento mesmo e clamar ao Senhor, porque o joio e o trigo estão misturados, mas chegará o dia onde estarão separados. E o Senhor vai fazer essa limpeza. Então, ela atua na esfera da família, da religião, da educação, da mídia, das artes, da economia e da política. Por qual motivo nós não podemos ter liberdade de falar do governo? Porque é um lugar onde existe tanto poder, tanta vaidade, tanta egolatria, tanto esquema assim, de corrupção, de roubo, de engano, de mentira. Pessoas fazendo tudo pensando só em si mesmo, que é o que ela faz. Ela o tempo inteiro ela quer fazer pensando em si mesma, nas vontades dela. A vontade dela prevalece, ponto final. Se você Exatamente. leia depois lá 1 Reis 21,
capítulo 21, dos versículos 1 até 15. O que essa mulher fez para conquistar a vinha de Nabote? Exatamente. A vinha de Nabote tipifica a presença de Deus, aquilo que Deus estava gerando na terra, aquilo que ia né, alimentar as pessoas espiritualmente. Ela fez de tudo para ir lá aniquilar, acabar com aquilo tudo. Ela dá ordens e o nome dela não aparece em nada. Né? Não aparece. Exatamente. Quem não sabe, acha que ela não está em nada daquilo. Ela faz tudo por trás, nas escondidas, em oculto, sabe? E nós precisamos nos posicionar, porque e são profetas, sim. Quem disse que não? São homens que estão dando a cara a tapa, vindo aqui nas redes sociais, porque não é fácil estar aqui. Não é, né, Ju? A gente sabe disso. Uma palavra que você fala, as pessoas distorcem, começam a te julgar, acusar e falar tantas coisas, que aquilo que você não tiver com a sua armadura, se você não tiver um estilo de vida aos pés do Senhor, não é fácil. Por qualquer coisinha, pode ir lá para o chão e aquilo te detona. E são pessoas que estão aqui profetizando, proclamando a verdade. E esse espírito Exatamente. querendo calar essas vidas. E isso é tão forte porque, olha só, minha irmã, eu me converti há quase 20 anos atrás. Eu oro por ela há 20 anos. Sabe como que Deus resgatou ela, Ju? Ela começou a estudar sobre a alimentação, sobre a medicina integrativa. E ela descobriu o esquema jezabélico que existe na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia, que atuam juntos, manipulando, adoecendo as pessoas, cegando elas, fazendo elas serem escravas. Você compra algo no mercado para você ficar dependente de algo da farmácia. Sim. E aí ela começou a estudar, a ver isso. Eu falei, você é profeta. Ela, como assim? Eu falei, sim, Deus está te levantando como profeta nessa geração, para denunciar esse esquema, essa maldição, essa mentira que existe, que muitos de nós não percebemos que existe. Por quê? Exatamente. Porque a gente está aqui, ó, com a viseirinha aqui, achando que igreja é só estar no culto, sair e voltar para casa. Não, são 7 esferas. E nessas 7 esferas, Deus tem o profético para a família, para a religião, para a educação, para a mídia, para o governo, para a economia e para as artes. Então, se nós, como igreja, como corpo de Cristo, se nós não nos posicionarmos e denunciarmos aquilo que é mentira, que é engano, Satanás toma conta e manipula tudo e todos. Através de quê? Quais são as características de Jezabel? Eu coloquei algumas aqui. Sedução, que é o que eu falei, ela traz a prostituição e o pecado para o meio do povo de Deus. Porque ela casou, foi com Acabe, um judeu. Ela não casou com alguém do Egito, não. Ela casou com um homem que era para estar seguindo os caminhos do Senhor e cumprindo as ordens, mandamentos e a lei do Senhor. Só que ele já estava completamente corrompido, porque veio do pai dele. Então, foi ali, é dentro do povo de Deus. E quando nós não somos fiéis a Deus, nós também estamos em prostituição. Então, ela entra seduzindo, trazendo essa prostituição, né? E ela mostra como se o pecado fosse algo bom, como se tudo fosse normal. Não tá assim? A gente está vendo cada coisa que as pessoas estão achando que agora tudo é normal. Tá tudo normal. O certo parece que ficou errado, o errado ficou certo. Exatamente. Ontem eu vi o Alexandre Garcia mostrando um vídeo, assisti o vídeo dele, ele mostrando um professor discutindo com o aluno, tentando convencer o aluno que o ladrão está trabalhando. É o trabalho dele. Eu falei, pronto, agora vai ter carteira assinada para ladrão também. Vai ser CLT daqui a pouco. É uma loucura que a gente está vivendo. Então ela faz isso. Né? Ela quer mostrar como se o pecado fosse algo bom, mudando os valores de Deus. É muito sério. Muda os valores de Deus, dos fundamentos instituídos por Deus, a família, primeira instituição criada por Deus, tantos outros fundamentos em relação a tantas coisas que nós temos e que a gente ouve na TV sobre, por exemplo, aborto e tantas outras coisas, colocando como se fosse normal. Isso é só um pedacinho dela, da atuação dela, no âmbito governamental, porque vai aqui, ó, calcificando a mente, porque a nossa geração, Ju, ela não aceita algumas coisas, não aceita.
Só que a geração dos nossos filhos, se nós não protegermos eles agora e brindar a mente deles, o nível de aceitação deles, de acordo com a palavra de Deus, vai ser muito inferior ao nosso. A tolerância vai ser menor do que a nossa. A tolerância. Porque a infiltração em tudo, né? Já vou falar sobre essa tolerância aí. Amém. Ela vem também com a característica da idolatria. Ela patrocinava culto idólatra. Profetas de Baal. Ela instituiu a idolatria em todo o território. Ela foi a promotora da idolatria. Ativista, ela faz acontecer. É uma mulher dominante. Ela está fazendo, gerando resultado. Só que isso. Deus não é sobre resultado, é sobre fruto do Espírito. Não tem nada a ver com as coisas da terra. E o tempo inteiro ela está ali, querendo gerar tudo que é colocado no lugar de Deus é idolatria. E ela faz isso. E talvez essa idolatria está dentro de nós. E a gente não está vendo isso. Exatamente. Será que, por exemplo, na hora que, né, já passou as eleições ou qualquer outra coisa, às vezes você vai comprar algo para dentro da sua casa. Será que eu estou escolhendo dentro do que Deus quer que eu escolha? Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar? Ou eu estou escolhendo conforme o meu achismo, a minha vaidade, a minha vontade? Eu não vou com a cara de fulano, vou com a ciclano, eu quero isso, não quero aquilo. Eu preciso querer o que Deus quer para mim. Caso contrário, eu estou fazendo a mesma coisa. Outra coisa que ela tem, a manipulação. Manipulava as pessoas. O rei Acabe foi completamente manipulado por ela, que também é outra potestade, é um outro principado, né, dele. Ele manipula se deixando manipular. É a forma dele manipular, é se deixando ser manipulado. É verdade. Tadinha, uma vítima, ingênua. Isso tudo é armação. Faz parte dessa teia, né, desse esquema. E ela quer controlar tudo e todos. Quer controlar a mídia, quer controlar o que você vai falar, quer controlar essa live aqui, quer controlar o seu pensamento, quer controlar a sua compra, quer controlar as horas que você pode ficar em tal lugar. E começa a controlar tudo e todos. Com várias leis, gente. São leis pequenininhas que você olha e fala assim, não, isso vai ser bom. Mas é tudo um controle para lá na frente, né, a nação está completamente atolada ali. Debaixo dessa manipulação, dessa idolatria, dessa sedução, da prostituição, do engano. E ela persegue. Ela persegue. Quando ela não consegue seduzir e manipular, sabe o que ela faz? Ela persegue, ela vai matar. E o profeta, quem conhece Deus, está firme na rocha, na palavra, quem tem experiência com o Senhor, quem tem Ele acima de todas as coisas, não abre mão dos seus valores, não abre mão de estar aonde Deus nos coloca. Eu não abro mão do Senhor, você não abre mão dele, você sabe quem ele é. Né? Quando nós nos colocamos neste lugar, ela vai nos perseguir para tentar nos calar, para tentar nos convencer. E aí ela denuncia também todos aqueles que denunciam, que falam a verdade. Olha aí, você falando, né? De pessoas que estão sendo hoje, as redes sociais delas estão sendo retiradas, porque elas estão falando algo que é verdade. E mesmo se não fosse, qual o direito que as pessoas têm de retirar alguma coisa? Porque está ferindo Constituição, está ferindo tantas coisas. E aí ela vai perseguindo. Quem proclama a verdade, ela quer matar e extinguir. Por isso que muitos foram mortos por ela. Muitos. Porque ela não anda segundo a verdade, ela cria a sua própria verdade, né? A partir dos seus delírios do que é a verdade. E os seus delírios se tornam uma regra, né, Lu? E uma outra coisa que ela faz também, Ju, que eu vejo que a gente está vivendo isso. E a gente precisa orar, sabe? Para perdoar, pedir perdão ao Senhor, entrar em arrependimento. Ela traz divisão, contenda, gera disputa e persegue os que são de Deus, o povo de Deus. E ela gera uma divisão ali, dentro da igreja,
dentro das casas, famílias. Eu sei de famílias que estão brigando aí, né? Sim, De WhatsApp, famílias que estão com coisas terríveis acontecendo. Então ela traz essa divisão. Às vezes você percebe que alguém que falava com você, que te seguia, para de te seguir. Isso está acontecendo muito, para de falar com você, não quer nem ouvir sua voz, não está te aguentando. Não é a exatamente. pessoa, é um espírito demoníaco que quer causar essa divisão. E não é hora de nós nos dividirmos. É o contrário, porque a palavra diz que a casa dividida, ela não subsistirá. Exatamente. Mas você falou uma palavrinha ali, é tolerante, né? E olha o que diz a palavra de Deus sobre esse espírito, né? Que tolera, lá em Apocalipse, né? Fala lá em Apocalipse 2:18. Fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aqui Jesus está falando, né, para uma igreja. Conheço as suas obras, a igreja em Tiatira. O seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, ou seja, ela se intitula, né? Profetiza. Ela se coloca num lugar de poder, num lugar de inquestionável. E Exato. aí continua. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Ou seja, ela promove um ambiente de perversão sexual. Aonde Jezabel está inserida, seja família, seja igreja, seja nação, a palavra de Deus diz aqui que a cultura do ambiente que tolera Jezabel se torna uma cultura de imoralidade sexual, porque ela conduz as pessoas a um ambiente de imoralidade sexual. E aí diz, né? Porque ela é uma grande prostituta, né? Porque ela é uma grande prostituta, o coração prostituído, e não só o coração, né? Os seus atos também frente aos Fisicamente. seus ídolos, né? Fisicamente também. Aí continua assim: dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Jezabel, ela propaga a perversão sexual. Vai vendo aonde nós estamos vivendo num ambiente imoral no nosso país, queridos. Nós estamos inundados em imoralidade sexual e não é o ímpio, é a igreja. Essa palavra de Jesus aqui, essa palavra é contra a igreja, que não só tolera Jezabel e a sua imoralidade sexual, mas normaliza, Lu, e celebra. Uma igreja que celebra a imoralidade sexual, divórcio, adultério, celebra no seguinte sentido: é normalizado, não se opõe. O que é tolerar? É não se opor. Isso. Sabe? E Não, aí eu vou puxar algo aqui. Deixa eu só continuar aqui, que eu quero entrar numa outra coisa aqui, né? Jezabel, ela não suporta ser contrariada. Um negócio que você falou isso aqui também. Ela não suporta, porque a palavra de Deus diz que ela não se arrepende. Então, todos aqueles que a confrontam, quando ela é repreendida, e aí, meu querido, você pode ligar isso tudo que a gente está falando a algumas figuras que você está vendo por aí no cenário brasileiro, que sim tem a influência desse esquema, desse espírito Jezabel agindo sobre a vida dela, né, dessas pessoas. Então, assim, não suporta ser repreendido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essa pessoa não se arrepende. Então, são indivíduos, são pessoas que estão sob a influência desse espírito. Elas se sentem profundamente ameaçadas quando você traz a elas uma repreensão à luz da verdade.
Por quê? Porque Sim. ela pode, porque você está denunciando o mal que está nela. Exato. E ela só age porque existe um mal nela e você quer trazer à luz. Então ela se sente ameaçada. Ela sente a sua escuridão ameaçada pela sua luz, pela espada que sai da sua boca. Sabe? Você quer trazer luz à situação e aí você se torna o principal alvo dessa pessoa ou dessas pessoas que estão sob a influência de Jezabel. Ela usa do seu poder, né, do seu status e da sua opinião pessoal, muitas vezes, que se torna a última palavra, né? Sobre várias questões. Ela é como se fosse uma pessoa superior a todas as outras e toda e qualquer autoridade, né? Ela compartilha das suas pseudo-verdades que ela cria da sua própria imaginação e quando ela é confrontada, ela muitas vezes se coloca na defensiva, dizendo que está obedecendo à democracia, que está seguindo a voz de Deus, isso se fosse na igreja, né? Mas, no caso, no momento atual, ela diz que ela está obedecendo o Estado democrático. Na verdade, ela está encontrando ali justificativas para os seus malabarismos inconstitucionais, as suas invenções, as suas falsas revelações, os seus falsos decretos, sabe? E nada pode ser questionado, porque quem questionar vai se tornar alvo de Jezabel. Agora, só para concluir aqui, eu já te passo, Lu, só para concluir aqui, algo que eu queria falar aqui. Ou seja, é uma pessoa que promove heresias aí, com a justificativa de um compromisso com a democracia. E aí a palavra de Deus fala, né? Tenho contra você que você tolera Jezabel. Esta palavra é uma palavra de confronto para uma igreja. Jezabel, ela sabe que ela está no erro, mas ela não se arrepende, diz a palavra de Deus. Antes do primeiro turno, Lu, eu fiz um vídeo aqui de 1 minuto perguntando aonde estavam os pastores que não se posicionavam. Né? Aonde estão vocês? Eu fiz um vídeo de 1 minuto antes do primeiro turno e falei: as suas ovelhas estão esperando o seu posicionamento na guerra. A gente começou, você falou da guerra. Né? E o Senhor Jesus aqui, ele vem confrontar uma igreja, né? A palavra de Apocalipse está dizendo que é uma implicação para uma igreja que tolera o mal. Uma igreja que é passiva ao mal. Uma igreja que não denuncia o mal da sua época. Uma igreja que não é profética. Uma igreja que é amorfa, neutra, isenta. O Senhor Jesus repreende essa igreja e diz: eu tenho isso contra você. Você é tolerante ao mal. E antes do primeiro turno eu fiz esse vídeo e falei: pastores, aonde estão vocês que não se posicionam frente ao mal? Vocês estão escondidos, vendendo curso, em época de guerra, sabe? No meio de uma eleição. Vocês estão na internet vendendo cursinho porque vocês não querem perder seguidores, sabe? Vocês vêm aqui em Brasília se reunir com o presidente. Não posso falar o nome dele para não cair a live, né? Vocês vêm aqui no oculto, no privado, honrar o presidente, mas no público vocês são covardes, porque vocês não denunciam mal e vocês serão cobrados, Lu. E eu falei isso. E muitos pastores me retalharam, falando: eu não tenho a obrigação de me posicionar. Eu não tenho obrigação. Tem sim. Tem, porque você é líder. As ovelhas, elas estavam, né, esperando o seu direcionamento, ouvir a sua voz para seguir a sua voz. E você não falou, muitos não falaram. E Deus cobrará de você essa passividade, que tolerou o espírito do caos,
O espírito do engano, Lu. Pastores que toleraram o espírito de Jezabel, o espírito do engano sobre nossa nação serão cobrados da parte de Deus. E a igreja de Tiatira, o que Jesus fala é isso: não tolere Jezabel. Foi uma ordem. Foi uma ordem. Pois é. Isso é muito forte mesmo, porque ela vem para destruir tudo aquilo que é de Deus. Não é algo nosso, não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, quer instituir, aquilo que está para nascer. Tem a ver com até 1000 gerações após nós. Tem a ver com os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão ainda. E isso é muito sério, é muito sério. E esse principado, ele é demoníaco. E ele precisa ser expulso, né, em termos espirituais, mas ele precisa também, Ju, a ser tratado no comportamento, que é isso que você está falando. Não se posicionar, não denunciar, ficar ali, sabe aquela coisa assim, não vou falar nada, vou ficar aqui, vou ver como é que vai ser. Dependendo do que for, eu falo. Dependendo do que aconteceu, eu venho aqui e ponho minha voz. É comportamental, por quê? Porque ela intimida. Ela vem com a intimidação. Ela mexe com a vaidade, é o que você falou, vai diminuir seguidor, né? Vai diminuir. Eu perdi 8.000 seguidores em 2 dias, quando eu me posicionei, Lu. Mas se a gente não usa da nossa plataforma para denunciar o mal, Deus não nos deu uma plataforma para autopromoção. Ele nos deu para propagar Jesus e denunciar o mal. E quem não está entendendo isso, eu não tenho problema de perder. Eu perdi 8.000 seguidores em poucos dias ali, quando eu comecei a me posicionar, e depois perdi outros, ganhei mais. Mas assim, Jesus não tolerou e falou para que os homens não tolerassem. E tem coisas que não devem ser toleradas. E muitos homens se calaram, silenciaram, recuaram, e aí uma cultura doentia de medo se instala. Medo, intimidação. E tem muito a ver com a característica de Acabe. Porque Jezabel tem toda essa característica, né? Dominadora, manipuladora. Ela tá ali dominando tudo, sufocando. Ela tira a voz, ela quer roubar a voz, silenciar e matar o profeta. E o profeta, a característica dele ele não negocia princípios e valores e ele não abre mão de fazer a vontade do Pai. Ele não abre mão, ele não sai daquele lugar, ele prepara o caminho para o avivamento, ele abre o caminho espiritual, né? Porque tem lá também João Batista. Lá no Novo Testamento a gente vê Herodes, Herodias, João Batista. Isso. Fica, né? Acabe, Jezabel e Elias. E uma das características de Acabe, que eu anotei aqui, Acabe é um homem fraco, dominado pela manipulação de Jezabel e não tem voz ativa. Ele fica fora do seu lugar. Ele está fora do seu lugar. Ou seja, é o que muitos fizeram e estão fazendo até agora. Muitos. Porque aqui, no que você leu aí, Apocalipse 2, 18 a 20, né, eu acho, é para a igreja de Tiatira, é para nós. Não é para o povo lá de fora, é para nós. Exatamente. Nós que estamos, nós que precisamos nos posicionar, estar neste lugar de dependência. Então, acaba esse homem fraco, moralmente débil. Não, negocia seus valores, não está fundamentado na palavra. Por qualquer ele se move. Qualquer aliança que vai promovê-lo, que vai gerar mais dinheiro, mais status, mais poder, mais condição dele estar ali, porque ele se passa pela manipulação de Jezabel, é uma forma dele estar ali, manipulando também. Exatamente. E nós não fomos chamados para ser Acabe. Nós somos profetas. A voz que clama no deserto sou eu e você. Se nós não formos essa voz que clama no deserto, quem vai clamar? Porque João Batista, ele desagradava tudo e todos. Gente, João Batista causou uma revolução naquela época e foi no âmbito da política, do governo, gente. Não foi dentro da casa dele só, não.
foi governamental, foi a cidade inteira, a região, uma nação inteira. Abalou tudo para Jesus